Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Uma lâmpada é conectada a duas pilhas de tensão nominal 1,5 volts ligadas em série. Um voltímetro utilizado para medir a diferença de potencial na lâmpada fornece uma leitura de 2,78 volts e o amperímetro indica que a corrente do circuito é 94,2 mA. O valor da resistência interna das pilhas é mais próximo de... Pois bem, pessoal, então, temos aqui uma fonte de tensão e uma resistência interna representada por uma pilha, outra fonte de tensão, outra resistência interna representada pela outra pilha. Esses dois em série, ou seja, apresentados no mesmo ramo, ligados a uma lâmpada. Bem, ao aplicar um voltímetro nessa lâmpada, fazendo a medição aqui, acha-se o valor de 2,78 volts, sendo que cada uma das baterias, as pilhas, fornece 1,5 volts cada. E como temos uma associação de geradores aqui, a tensão total fornecida pelas fontes é nada mais do que a soma das tensões das baterias, ou seja, teríamos 3 volts, certo? Porém, a lâmpada só recebe 2,78. Isso porque essa diferença está nas resistências internas. Então, a tensão que está sendo aplicada na resistência interna é nada mais do que a tensão na fonte, 3 volts, menos 2,78, que é a tensão aplicada na lâmpada. No caso, a resistência interna ela fica com essa diferençazinha. Então, a tensão da resistência interna, aplicada à resistência interna, vai ser de 0,22 volts. Ok? Bem, agora, desse valor, e utilizando da lei de Ohm, que sabe-se que a tensão sobre um circuito ou sobre um resistor é igual à resistência elétrica dele vezes a corrente elétrica. No caso, como queremos ver a resistência do resistor da resistência interna, então vamos usar a tensão aplicada sobre ele. Sobre a resistência interna, a 0,22 vezes R vezes I sendo a corrente elétrica, que é informado na questão, que é 94,2 miliamperes, ou melhor, 94,2 vezes 10 na menos 3 amperes. E podendo fazer isso, 0,0942 amperes. Que daí nós podemos arredondar isso aqui para aproximadamente 0,09, certo? Para fins de facilidade. Pois bem, visto isso então, e se tratando de uma associação em série, a corrente elétrica ela é a mesma em todos os componentes do circuito naquele ramo em série. Logo, 0,09 amperes será a corrente elétrica que passará pela resistência interna das pilhas. Temos isso aqui então. Passando esse valor para o outro lado, fazendo uma divisão, nós temos o seguinte, vou fazer aqui do outro lado, 0,22 divididos por 0,09 igual a resistência interna das pilhas. Logo, a resistência interna das pilhas por esse cálculo seria 2,222 dízima periódica, que podemos novamente aproximar para 2,3 ohms, que se aproxima mais da letra D. Certo, pessoal? Bem, espero ter ajudado vocês. Quaisquer dúvidas postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo?
Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!